Graça e paz, amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos adorar a Deus? Com muita alegria que nós nos reunimos para louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor como família da fé. E nesse momento nós queremos convidar a amada igreja a adorar ao Senhor. Adoração é um modo de vida. Adorar a Deus, biblicamente falando, é um modo de vida, é um modo de ser. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade é fruto do amor e da nossa gratidão por tudo que Deus é, muito além daquilo que Ele fez ou pode fazer para nós. Por isso eu te convido, como igreja do Senhor Jesus, a adorarmos ao Senhor através da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos ensina a adorar ao nosso Pai em espírito e em verdade. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 149 e juntos adorarmos ao Senhor com essa leitura. E após a leitura, que você e eu, que nós possamos ter momentos de adoração ao Senhor, onde você pode falar um pouco daquilo que Ele é para você, para sua família, para a sua vida. Amém? Salmo 149, a palavra do Senhor diz: Louvado seja o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Ó Israel, alegre-se em seu Criador. Ó povo de Sião, exulte em seu Rei. Louvem o nome dele com danças, acompanhadas de tamborins e harpas, pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com vitória. Alegrem-se os fiéis, porque Ele os honra. Cantem de alegria em suas camas. Louvores a Deus estejam em seus lábios e uma espada afiada em suas mãos, para se vingarem das nações e castigarem os povos, para prenderem seus reis com algemas e seus líderes com correntes de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio de seus fiéis. Louvado seja o Senhor. Amém? Amém. Este salmo fala um pouquinho de como nós podemos louvar e adorar ao Senhor. E ele nos mostra como o louvor é nossa arma de vitória, que nós devemos ter em nossos lábios altos louvores a Deus, gratidão, um modo de viver de gratidão, de amor e de adoração a Deus, porque o louvor é a arma de vitória. Quando louvamos a Deus com os nossos lábios, nós temos como uma espada afiada em nossas mãos, que põe cativo toda a obra do inferno contra os propósitos do reino de Deus. E assim nós estabelecemos o reino de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, na nossa família. Amém? Adoremos ao Senhor. Pai querido, bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está conosco, porque o Senhor está presente em nós, Senhor. Sim, Deus. Obrigado, Senhor, porque a sua luz resplandece em nós, Senhor, Sim, porque nós Deus. somos a luz do Obrigada, mundo, Pai. Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor. Muito obrigada pela palavra, nosso alimento de cada dia, Senhor. Sim, Jesus. Obrigado por nós estarmos mais perto de Ti a todo momento, Pai. Sim, Senhor, Jesus. que o Senhor esteja conosco nesse culto, Pai. Abençoe a cada irmão e cada irmã que está assistindo, Jesus. Senhor. Toque o Senhor, que eles possam sentir a Tua presença na casa deles, Pai.
Sim, que nós possamos, que o Senhor possa fazer morada em nós, Pai. Sim, Jesus. Que o Senhor, mesmo muito dividido, Senhor, nós possamos estar juntos, unidos em união, Pai. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos respirar, porque nós estamos bem de saúde, Senhor. Sim, muito Pai. obrigado, Senhor, pela Santa Ceia que iremos tomar também, Pai. Jesus. Que renova a nossa aliança contigo, Amém, Pai. Senhor. Que essa aliança possa ser eterna, Senhor. Amém, Para sempre nós Jesus. estarmos perto de Ti, Senhor. A todo momento e a todo instante, Senhor. Muito nome de obrigado, Jesus. Senhor. Não temos palavras para agradecê-lo todos os dias por todas as coisas que o Senhor faz por nós, Pai. Sim, Deus. Porque são muitas, Pai. Muitas mesmo. Muito obrigado, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Pai. Te adoramos, Senhor. Nós também te louvamos, Senhor, pelo Senhor ser o nosso Rei, Sim, nosso Deus. guarda. Sim, Pai. Nunca descansar, Senhor. Sempre está cuidando da gente. Sim, Pai. Obrigada, De Senhor. qualquer coisa, Senhor. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda na palma da tua mão, Senhor. Sim, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Te adoramos, porque o Senhor é o Cordeiro Santo de Deus. Te adoramos, Pai, pelo Teu Filho amado Jesus. Te adoramos pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor enviou para habitar em nós e nos guiar, Senhor, em todas as coisas. Te adoramos, Senhor, pelo dom da vida que nós temos em Ti, Pai. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado ao deitar, ao levantar, como lemos na Tua palavra. O Senhor é o Deus da vida e tem nos sustentado em todos os momentos, Pai. Te adoramos, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Obrigada, Deus, por podermos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. Que cada casa, cada família, Senhor, cada irmão, Pai, possa sentir, Deus, a Tua presença viva, manifestada com poder e graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Dignas de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, tua honra igual a ti, não há mal, tua honra igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, tua honra igual a ti, não há mal, tua honra igual a ti. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs da Igreja Metodista Central em Sorocaba, aos irmãos do Mato Dentro. É muito bom estarmos juntos, termos esse tempo de celebrarmos a Santa Ceia do Senhor como uma igreja em unidade. Amém? A mesa do Senhor, ela é para todos. Com Cristo, há igualdade e há unidade. Quando nós estamos à mesa, isso fica latente nas nossas vidas. Todos nós somos chamados à mesa do Pai, e é exatamente por isso que nós temos, antes de nos sentarmos com o Senhor, algumas obrigações. Dentre elas, e eu diria a maior delas, é que nós tenhamos as nossas vidas limpas, que nós tenhamos as nossas vidas alibadas
Somos humanos, somos passíveis de erros, de pecados, mas nós temos a liberdade a todo instante de buscar nos acertarmos e de pedirmos perdão ao Senhor. Amém? A graça e o amor do Senhor é por nós, mas nós temos as nossas obrigações e os nossos deveres para que possamos ter as nossas vidas e a nossa consciência limpas. Amém? Vou ler um texto com os irmãos em Ezequiel 33, versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás. E tu não falarás para avisar o perverso do seu caminho. Morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu o derramarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do teu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós nos desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Nós sabemos que o pecado nos leva à morte. Então, para que nós possamos buscar o coração, buscar agradar o coração do Senhor, eu te convido nesse momento a um chamado de confissão, a que possamos buscar ao Senhor. Todas as pessoas que sinceramente se arrependem de seus pecados e tenham amor para com o próximo, que desejam viver uma vida nova em harmonia com a vontade de Deus e andar de agora em diante pelos caminhos do Evangelho de Cristo, são convidadas a confessar diante de Deus Todo-Poderoso as suas faltas, rogando-lhe humildemente o seu perdão. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a você abaixar a sua cabeça e a orar comigo. Amém? Feche os seus olhos. Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, ouve a nossa confissão. Pecamos contra Ti e nosso próximo, por pensamentos, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos e de todo o coração lamentamos a nossa culpa, cuja lembrança nos entristece. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e por amor de Teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que Te sirvamos com nossa vida, para a honra e glória do Teu nome, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meu querido, minha querida, quero te lembrar sobre a proclamação do perdão. Um texto que nós sempre lemos quando estamos reunidos, e ele fica em 1 João 2, de 1 a 2, que diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. O perdão do Senhor nos é dado quando o nosso coração, assim como diz o texto, busca a justiça junto ao Pai. Muitas vezes nós achamos que a justiça é pelas nossas mãos, e ela não é. E isso é também principalmente para as nossas vidas. Devemos ser humildes, devemos, como filhos, buscar uma vida limpa, uma vida justa e correta, para que o Senhor
possa nos chamar de filhos e possa nos ajudar nessa caminhada de limpar os nossos corações. Amém? Que esse tempo, após entregarmos as nossas vidas, os nossos corações, as nossas dificuldades, os nossos pecados ao Senhor, nós possamos ter um tempo agora, onde possamos juntos adorar o Senhor, louvar e engrandecer o nome do Senhor, e logo mais, juntos, possamos ceiar, possamos celebrar a aliança junto ao Pai. Amém? Te convido novamente a baixar tua cabeça, para que possamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, nós te adoramos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, na difícil caminhada, Pai, de sermos homens e mulheres corretos, ó Deus, de sermos, ó Deus, uma igreja, Pai, que busca, apesar de tudo que o mundo nos oferece, Senhor, das facilidades que nos levam aos erros, ó Pai, de sermos, ó Deus, uma igreja, de sermos, ó Deus, homens e mulheres, ó Pai, que buscam agradar o teu coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, Pai, pelo teu sacrifício de cruz, ó Pai, porque ali, Senhor, o Senhor pode levar, o Senhor, o nosso fardo pesado, os nossos pecados, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Paizinho, e que agora, Senhor, com as nossas vidas limpas, Senhor, nossas vidas renovadas e restauradas, possamos, ó Deus, adorar o teu santo nome, Senhor. Possamos buscar, Senhor, a tua presença, Senhor. É assim que nós oramos e é assim, Pai, que nós agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Adoremos ao Senhor. Amém?
um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Ainda bem, irmão, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Por quê? Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. No sermão de hoje, nós vamos conversar sobre o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo de número 13 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para edificação mútua. Amém? Irmãos e irmãs, hoje é dia de tomarmos a ceia do Senhor. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco acerca desse texto e de algo que estava tirando a paz da comunidade de Roma. Não era a falta de comida que prejudicava aquela comunidade. Não era isso que tirava a paz deles, mas era o tipo de comida que eles tinham e os conflitos que geravam por causa dos diferentes tipos de comida que eles foram prejudicados no que concerne à paz. Qual era o conflito que eles tinham? Bom, eles tinham dois grandes grupos de cristãos. Os recém-convertidos do judaísmo e os recém-convertidos gentios, que eram de várias outras nações ou outras religiosidades, que se converteram a Cristo. Muitos deles eram gregos, muitos romanos, havia gente de tudo quanto é canto. E eles tinham um grande conflito com relação à comida, especialmente por causa dos judeus. Muitos alimentos são considerados impuros pelos judeus. Por exemplo, a carne suína, o chouriço e algumas outras circunstâncias, então, que fazia com que eles estivessem sempre em conflito por causa daquilo que um grupo considerava impuro, o grupo dos judeus considerava impuro, e o grupo daqueles que não eram judeus e que tinham se convertido a Cristo consideravam como coisas comuns e que poderiam e deveriam ser consumidas por todos eles.
Acontece que, como um grupo não concordava com a conduta do outro grupo, eles estavam sempre em conflito. Então, o apóstolo Paulo resolve escrever para a comunidade de Roma, orientando os cristãos de que forma eles poderiam resolver esse conflito para que vivessem em paz. E é sobre essas orientações do apóstolo Paulo que eu quero conversar hoje com você. A primeira orientação do apóstolo Paulo é que nada é impuro em si mesmo. O versículo 14 diz o seguinte: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. É muito comum as pessoas rotularem coisas, comidas, ritmos musicais, estilos de roupa, por conta das associações que elas fazem entre essas coisas e alguma forma de religiosidade. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem comer o acarajé porque associam com a religiosidade das baianas que fazem o acarajé, lá em Salvador. Há algumas pessoas que não conseguem ou que não concordam, não se conformam em ouvir o som de um atabaque numa canção cristã, porque associam com formas religiosas afro. Há pessoas que não conseguem enxergar um arco-íris num desenho, num cartão, num post, porque associam com o símbolo LGBT. Ora, antes de ser um símbolo LGBT, o arco-íris faz parte da criação e ele foi usado na Bíblia como símbolo da aliança de Deus com o seu povo logo após o dilúvio. Antes de ser um instrumento afro, o atabaque é um instrumento de percussão, assim como a bateria e como tantos outros. Antes de ser uma comida ligada a um culto religioso, o acarajé se tornou uma comida cultural para nós brasileiros. E é típica, uma comida típica do nosso Nordeste brasileiro. Enfim, existem muitas coisas que nós fazemos associações que não necessariamente dizem respeito àquilo que a coisa realmente é, ou ao significado que ela deveria ter. Nós é que damos o significado às coisas. Por exemplo, a mesma faca que um açougueiro utiliza para cortar uma carne, para que você tenha comida na sua mesa, pode ser usada também por um assassino e vai ser usada para o mal. As coisas ganham valor a partir da forma como nós as utilizamos. O problema é que os cristãos de Roma não estavam conseguindo lidar com isso. E cada grupo tinha a sua opinião, e ao invés de conciliarem as opiniões e chegarem no senso comum, eles estavam o tempo todo em tensão, o tempo todo em conflito, querendo ver quem é que ia ganhar. E assim, nenhum dos grupos ganhava. Pelo contrário, eles foram cada vez mais se aprofundando em conflitos, cada vez mais se aprofundando nas tensões e cada vez mais vivenciando uma comunidade cristã sem paz. Nós não podemos viver dessa forma. A segunda orientação do apóstolo Paulo diz que por causa da consciência, nós devemos ter amor uns para com os outros. O apóstolo Paulo sabia que ainda assim, mesmo orientando as pessoas, que a comida depende do valor que você dá, do conceito que você dá para a comida, para que ela se torne pura ou impura, o apóstolo Paulo sabia que muitas pessoas ainda assim ficariam muito incomodadas, por exemplo, ao comer uma carne suína. E durante
Afinal de contas, ele considerava, né, que durante toda a vida, aquelas pessoas haviam sido ensinadas de que aquela carne era impura. Então, imagine você, depois de 40, 50 anos, ouvindo que é impuro, é impuro, é impuro. De repente, alguém chega em você e fala assim, fiz um pernil muito gostoso hoje. Vem aqui, experimenta esse pernil, a pururuca. Soa até como uma tentação, né? E as pessoas, então, podiam se sentir muito mal com aquela situação. E por conta da consciência, elas se sentiriam com um peso muito grande. Então, não era justo que essas pessoas também sofressem por causa disso. O apóstolo Paulo orienta, então, a comunidade de Roma da seguinte maneira. Ele diz, olha, gente, nada é impuro em si mesmo. Mas se o seu irmão fica triste por causa daquilo que você come, então é melhor que você evite. Porque se você não evitar, você não estará vivendo segundo o amor. Que amor é esse sobre o qual o apóstolo Paulo fala? É o amor ágape, é o amor sacrificial, o mesmo amor que Deus mostrou, enviando seu Filho na cruz para salvar a mim e a você. É aquele amor da radicalidade, é aquele amor que vai até o fim, independente das consequências. É esse amor que o apóstolo Paulo nos chama a ter no tocante aos conflitos interpessoais. Portanto, Paulo orienta os romanos que, ao comer uma comida, se você entristece o seu irmão, então é preciso ter amor ágape por ele. Faça um esforço, deixa de comer o bacon, deixa de comer o pernil, a pururuca, se é isso que faz mal para o seu irmão. Se é isso que deixa o seu irmão com a consciência pesada. Então, o apóstolo Paulo ajuda aqueles que não enxergam a comida como impura a enxergar a situação do irmão, da irmã, do próximo. Se colocar no lugar do outro. É muito importante isso. Porque à medida em que eu me coloco no lugar do outro, eu consigo sentir a dor que o outro sente ao ser colocado diante de determinada situação. E assim eu posso ajudar o meu irmão, a minha irmã, superar os seus desafios. E não simplesmente passar por cima dos seus desafios como se fosse um trator. Isso é válido para qualquer circunstância. Não só no tocante à comida. Isso é válido para qualquer circunstância dos nossos relacionamentos interpessoais. A terceira orientação que Paulo dá está lá no versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo ajuda os romanos a perceberem o que realmente é importante na igreja. O que realmente é essencial na igreja. O essencial da igreja é Jesus Cristo. Ele diz que se você entristece o seu irmão por causa daquilo que você come, que ele entende que é o não essencial, então você está matando aos poucos o seu irmão, matando aos poucos o seu próximo, enquanto que Cristo já morreu por todos nós. E com esse conflito, o apóstolo Paulo diz que os cristãos estavam difamando o nome de Cristo. Sabe por quê? Porque nós estamos dividindo o corpo de Cristo. Estamos dividindo aquele que nos chamou para ser um só nele mesmo, assim como ele é com o Pai. A palavra que aparece aqui para difamação, lá no grego, é blasfêmia. Diz então o apóstolo Paulo que ao fazermos isso, nós estamos blasfemando o nome de Cristo. Estamos difamando o nome de Cristo, espalhando uma má fama sobre Jesus. Porque Jesus nos chamou para viver em unidade. E de repente os nossos conflitos naquilo que não é essencial está provocando divisão. Paulo orienta os romanos dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Justiça vem de um termo grego
que significa retidão, misericórdia, caridade, equidade. Paulo usa aqui uma expressão que em outros textos ele associou com a expressão justiça de Deus. Justiça de Deus é aquela que não muda, que tem igualdade no seu temperamento, que é constante. Não depende do humor de Deus para nos julgar hoje de um jeito e amanhã de outro jeito. Deus é constante. Nele há equidade. E a sua justiça tem esses valores. A justiça de Deus é constante em qualquer circunstância. Ela é moderada, é equilibrada, é comedida. O julgamento de Deus ou a consideração de Deus é imparcial, porque ele age com retidão e com neutralidade. E assim é a justiça do reino de Deus. O reino de Deus tem esse valor da justiça. E é essa justiça que nós precisamos aplicar nos nossos conflitos. Não é a justiça para vingança, é a justiça para equidade, é a justiça com retidão, que não julga com parcialidade. A paz vem do grego eirene, que significa bem-estar, harmonia, tranquilidade. E ela está relacionada com a forma como nós nos relacionamos com Deus. Sabe a paz que só Jesus pode nos dar? É eirene. A alegria vem do grego chará, que significa gozo, regozijo. É um estado de alegria que independe das coisas que estão acontecendo externamente. É o resultado da paz que só Jesus pode nos dar. Eu quero concluir aqui para vocês essa palavra dizendo o seguinte. Nesse dia da ceia do Senhor, por que eu escolhi justamente esse texto? Porque lá na mesa do Senhor, onde nós tomamos a ceia, não é lugar de conflito. Na ceia do Senhor, nós deixamos de lado tudo que não é essencial e valorizamos aquilo que de fato é essencial. Meu irmão e minha irmã são essenciais. A unidade entre nós é essencial. Se nós vamos tomar suco de uva Tang ou suco de uva Aurora, não é essencial. Se o pão vai ser cortadinho, pequenininho, ou se ele vai ser bem grande, não é o essencial. Mas quando nós chegamos até a mesa do Senhor, seja no altar que tem aqui na igreja, ou no altar que está aí na sua casa, nós precisamos deixar os nossos conflitos de lado. Precisamos resolver os nossos conflitos interpessoais para nos aproximarmos daquele que é uno, daquele que é um conosco, daquele que nos chama a ser uma unidade. Ao participar dessa ceia, eu quero te convidar a refletir sobre os conflitos interpessoais que te atrapalham na vida, que te impedem de anunciar o evangelho para alguém, que te impedem de viver com os valores do reino de Deus, que são justiça, paz e alegria, que te impedem de promover esses mesmos valores na vida do seu irmão, da sua irmã, que te impede de viver em unidade. Ore, entregando a Deus os seus conflitos e pedindo para Ele sabedoria para resolver os conflitos sem entristecer o seu próximo. Venha participar da ceia do Senhor hoje. Venha com compromisso de mudar o seu padrão de comportamento, o seu padrão de pensamento, para conseguir acolher o seu irmão e a sua irmã de melhor forma, para conseguir se relacionar com o seu próximo tão bem que você tenha verdadeiramente paz e alegria no seu coração. Porque, de acordo com o versículo 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e também aprovado pelas pessoas. Assim, pois,
Sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Meu irmão, minha irmã, venha para a mesa do Senhor. Tome a ceia do Senhor hoje, com a certeza de que você é chamado para viver a justiça, a paz e a alegria do reino de Deus aqui entre nós hoje. E desfrutar de todos esses valores na sua plenitude no reino de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos partilhar da ceia do Senhor e estamos em família, estamos em unidade para celebrar junto com você esse momento da Santa Ceia. Façamos a declaração da instituição da ceia. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até sua segunda vinda. Portanto, com gratidão, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Elevai os vossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendemos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Façamos oração de consagração dos elementos da ceia. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai misericordioso, que nos ouça como teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e cálice, para que, recebendo, segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todos sempre. Amém. Façamos oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito, que abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e que o cálice que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Ó Deus, concede-nos a graça de alcançarmos a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, elevou aos céus e, tendo dado graças, ele o partiu, dizendo: Este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim.
De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Meu irmão, minha irmã, ao tomar a ceia do Senhor, lembre-se que Jesus morreu por você. Lembre-se que Jesus entregou seu corpo e seu sangue para que você tivesse vida plena, para que você pudesse ter a oportunidade de ter a salvação. Desfrute desse momento com a sua família, com os seus queridos. Deus querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de comunhão, por esse tempo de culto que nós podemos prestar ao Senhor como comunidade de fé. E nesse tempo, Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, clamando, Deus, clamando pela tua igreja, colocando no Senhor em oração, pela tua igreja, em nome de Jesus. De um modo especial, Deus, nós nos colocamos na tua presença, clamando pela tua presença percebida, sentida, manifestada em cada casa, em cada família, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa soprar, possa fluir, Senhor, e alcançar corações e mentes, trazendo o renovo, Senhor, da tua palavra, trazendo a transformação que a tua palavra ministra sobre as nossas vidas, trazendo, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor, pela comunhão que nós temos como corpo de Cristo, em unidade, Senhor, a mesma unidade que há no Senhor, que é Deus Pai, em Jesus, que é Filho do Espírito Santo, essa unidade poderosa, essa unidade tremenda, Pai, seja aqui nós, como igreja, possamos sentir, mesmo estando um em cada casa, Senhor, a tua palavra nos diz que nós temos o mesmo Espírito, e que o teu Espírito nos faz um em ti, Senhor, que a tua presença, Senhor, a Trindade Santa, seja manifestada em cada mente e coração, que a tua palavra imprimida em nós, Senhor, possa fazer morada, possa dar frutos, Pai, e frutos permanentes desta comunhão santa, Deus, dessa, Senhor, comunhão que não há barreiras que possam nos impedir de estarmos juntos, de sentirmos, Senhor, pertencentes, Senhor, à tua família, Pai. Por isso, Senhor, nós humildemente pedimos que o Senhor possa continuar a tua obra nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor alcance, Pai, tantas famílias que neste tempo têm vivido o luto, têm vivido a perda, Senhor. Perda, Senhor, do emprego. Perda, Senhor, principalmente, Deus, de pessoas queridas, Pai, da sua família, Deus, do seu entorno, dos conhecidos, Pai. Nós sabemos, Pai, que só o Senhor pode se manifestar com graciosidade, poder, trazendo consolo, o abrigo, a força que nós precisamos, Pai. Por isso nós clamamos em nome de Jesus. Sopra, Senhor, e ministra, Senhor, a tua vida em cada casa, em cada família, Senhor, que tem vivido luto, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, renovar a nossa mente e nós possamos compreender, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a tua vontade continue sendo boa, perfeita e agradável, Pai. E que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, Senhor. A alegria é certa, a paz é certa em ti, Pai. Em nome de Jesus, nós também intercedemos pelos enfermos, Pai. Pelas pessoas que estão acamadas nos hospitais,
as pessoas que estão nas suas casas, Senhor, sentindo dores, Senhor, passando por tribulação no corpo, no físico, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, se recuperando, Senhor, que possam, Senhor, ministrar, Deus, a cura, ministrar, Senhor, a perfeita, Senhor, saúde, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, intercedemos pelo nosso bispo, Senhor, de modo especial, e através da vida dele, todos aqueles que fizeram cirurgia, todos aqueles que estão em recuperação, Senhor, todos os nossos irmãos que estão espalhados por toda a terra, que o Senhor possa ministrar a cura plena, Senhor. Que, Senhor, o Teu nome, Senhor, seja levantado no mais alto sublime trono de louvor, de gratidão, de adoração, Deus, por tudo que o Senhor é, mas também por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor não nos deixa só, o Senhor é um Deus presente, um Deus conosco, e nós Te louvamos e Te agradecemos, porque sabemos que a Tua mão não está encolhida, que não possa abençoar-nos, e nem os Seus ouvidos estão tapados, mas o Senhor está atento a ouvir o clamor do Teu povo, Senhor. Por isso nós entregamos nesta hora todo o clamor do Teu povo, toda a intercessão da Tua igreja, Senhor, a tempo e fora de tempo, que o Senhor possa receber em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Recebamos a bênção, irmãos. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que une a igreja, aquele que cuida de nós, aquele que nos salva, esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém.